Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. 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 Boa tarde mais uma vez a família Nepom. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui virtualmente, levando um pouco dos ensinamentos trazidos pela doutrina, né? Por essa doutrina esclarecedora e consoladora. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nesse momento pelo qual nós passamos, pelo qual o planeta vem passando, precisamos cada vez mais buscar os ensinamentos do Cristo, visitar o Evangelho acima de tudo e aprofundarmos cada vez mais, mergulharmos cada vez mais nos ensinamentos da doutrina espírita. A casa escolheu para o mês de dezembro como tema central, né, o Evangelho na jornada humana. Não foi por acaso. Dezembro, como eu sempre digo, independente de ser ou não ser o mês de nascimento do Cristo, mas é um mês que mundialmente se comemora o nascimento desse modelo e guia, segundo os próprios Espíritos nos trouxeram através do Livro dos Espíritos, no questionamento feito por Kardec. Apesar do momento da pandemia que nós vivemos,
É nesse mês de dezembro que a gente busca mais esse momento mais espiritual, esse momento mais voltado para o Evangelho. Existe até uma música que diz que como seria bom se o Natal fosse todos os dias, né? Essa data, essa comemoração, nós pudéssemos vivenciar todos os dias. Mas pelo menos nessa época, também próximo de uma virada de ano, e um ano bem diferenciado de tantos outros, né, que nós já vivenciamos, termina sendo um momento de reflexão para todos nós. E esse tema, o Evangelho na Jornada Humana, nos convida realmente, como diz a espiritualidade, Joana, Emmanuel, todos esses bondosos amigos espirituais, nos convida realmente a revisitarmos, nos fala na realidade da importância de nós revisitarmos urgentemente o Evangelho, que na realidade são os ensinamentos morais do Cristo. E esses ensinamentos morais do Cristo são as leis de Deus, né? Jesus, através de seus ensinamentos, nos traz as leis de Deus. E como diz o próprio Livro dos Espíritos, como dizem os Espíritos a Kardec, nós só somos infelizes quando nós nos distanciamos das leis de Deus. E o tema específico da nossa tarde de hoje é a casa edificada sobre a rocha. Que está essa lição, está contida no Evangelho, está contida no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, quem não sabe, de uma forma mais completa, nós iremos encontrar no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, onde nós iremos encontrar os diversos ensinamentos trazidos por Jesus, ensinamentos que nós já ouvimos muito, já lemos muito, já refletimos muito, né? Talvez esteja faltando praticar mais, vivenciar mais, para realmente construir essa casa edificada sobre a rocha. Mas no Sermão da Montanha, esse trecho que fala da casa edificada sobre a rocha, vocês vão perceber que isso vai estar ao final. Então, antes de chegar ao final, antes de chegar nesse ensinamento propriamente dito, a gente precisa reler um pouco, refletir um pouco sobre os conteúdos contidos no próprio Sermão da Montanha. O Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz questão de dizer que de todas as partes contidas nos diversos evangelhos, seja de Mateus, de Lucas, de João, de Marcos, ele buscou trazer os ensinamentos morais. E ele justifica por quê? Porque esses ensinamentos morais, que são os ensinamentos que vão nos ajudar a edificar essa casa sobre a rocha, são ensinamentos contidos nas diversas correntes religiosas, nas diversas correntes espiritualistas. A questão, mais adiante na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que toda a gente, e aí inclui-se nós, toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, e a gente vai entender melhor essa passagem
que nós estamos trazendo hoje para a nossa reflexão, poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Então, nós ouvimos muito, lemos muito, porém poucos de nós compreendemos e sabemos deduzir as suas consequências. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que contém os ensinamentos morais do Cristo, é um código divino. É um código de conduta. Se nós seguíssemos um pouco esse código de conduta, eu tenho certeza que a nossa casa já teria pelo menos os alicerces construídos sobre a rocha. Então, nessa parte do Evangelho de Mateus, nessa parte da trajetória do Cristo, que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, onde contém esse tema específico de hoje, existem duas frases atribuídas a Gandhi que são muito interessantes para a gente refletir sobre a importância realmente do Sermão da Montanha. Quando Gandhi, ao ler, ao receber, ao ganhar uma Bíblia e ler a Bíblia, ele vai dizer: se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha contido na Bíblia é a alma do Evangelho. Então, se o Evangelho é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Olha a importância que ele já começa a trazer nessa primeira fala. E uma outra frase também, mais conhecida até, atribuída a ele, é quando ele diz: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, talvez nós que nos classificamos como cristãos espíritas, talvez precisássemos mais reler, revisitar o Sermão da Montanha. E para a gente lembrar um pouco sobre o Sermão da Montanha, e eu trouxe aqui também para nos ajudar nessa conversa de hoje, o Novo Testamento, que é uma tradução de Haroldo Dutra Dias, onde ele nos ajuda a entender melhor alguns conteúdos, algumas frases, algumas palavras trazidas no Novo Testamento. Um trabalho solicitado pela Federação Espírita Brasileira, que Haroldo nos proporciona esse entendimento mais fácil a respeito do conteúdo do Evangelho. E quando a gente fala do Sermão da Montanha, para a gente lembrar um pouquinho, como eu falei inicialmente, começa no capítulo 5 de Mateus e finaliza no capítulo 7. E logo no capítulo 5, nos seus primeiros versículos, Mateus vai dizer: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí começa Jesus a trazer aqueles belos ensinamentos que até hoje nos convida à reflexão, nos convida à leitura, nos convida ao estudo. Então, quando Mateus diz, e ele passou a ensiná-los, então Jesus ensinou ao povo daquela época, mas deixou para o futuro, para nós, para a humanidade, esses ensinamentos.
E são esses ensinamentos, é a consolidação desses ensinamentos, é a vivência, é a prática desses ensinamentos que vai nos ajudar a construir essa casa, a edificar essa casa sobre a rocha, sobre um terreno sólido, em alicerces fortes. E o Sermão da Montanha começa exatamente nos trazendo as bem-aventuranças. Se o Sermão da Montanha tem essa importância, as bem-aventuranças são convites do Cristo para a nossa bem-aventurança, para a nossa felicidade, para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para iluminar os nossos caminhos. E aí eu trouxe para a gente, claro que não, o nosso tempo não vai permitir que a gente traga todos os diversos, os belíssimos ensinamentos que Jesus nos traz no Sermão da Montanha. Fica o convite para a leitura. Mas eu trouxe pelo menos esse início, que são as bem-aventuranças, que nós não podemos falar dos ensinamentos do Cristo, nós não podemos falar do Evangelho sem falarmos das bem-aventuranças, sem procurar compreender, estudar e refletir sobre as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças não são convites para a ociosidade, para a resignação passiva, não. São convites para a ação, para a prática, para a vivência dos ensinamentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer as bem-aventuranças. Kardec foi muito sábio, nos trazendo logo após a introdução, logo após nos falar a respeito da vida futura, das várias moradas, da reencarnação, das 3 revelações. Kardec, logo no início do Evangelho, vai nos falar das bem-aventuranças. E logo ele abre falando no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde ele reúne ali, nesse capítulo, as 3 bem-aventuranças que falam sobre dor, sobre sofrimento, sobre aflição. Um capítulo bem apropriado para o momento que nós vivemos agora, para os questionamentos que nós nos fazemos agora, mesmo dentro do próprio movimento, mesmo por aqueles que se dizem, pelo menos se dizem espíritas, né? Muitos têm questionado Deus, muitos têm questionado as dores e os sofrimentos pelos quais têm passado, muitos têm se queixado a respeito de tudo isso que está acontecendo. E nesse capítulo, propriamente dito, Kardec vai trazer uma mensagem de um espírito, Lacordaire, onde ele vai dizer para a gente, para nós hoje, essa mensagem de Lacordaire é uma mensagem atual. Quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso.
Então Lacordaire estava dizendo para o público daquela época e para nós hoje que bem-aventurados aflitos não é aquela pessoa que vai simplesmente sentar, cruzar os braços e se acomodar diante da dor, do sofrimento, do momento pelo qual o planeta está passando, todos nós estamos passando, que é o momento da pandemia. Mas não, bem-aventurados que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança. Diante de tudo pelo qual nós estamos passando, buscar aprender. Buscar em primeiro lugar, e o capítulo fala sobre isso, confiar em Deus acima de tudo. Confiar num Deus que é um Pai, um Deus que é justo. E se Ele é Pai, se Ele é justo, Ele não quer o nosso mal. Então tudo isso pelo qual o planeta está passando está dentro das leis do universo, que são as leis de Deus. São processos pelos quais nós estamos passando, que nós na realidade necessitamos passar. São provas, como a espiritualidade tem nos alertado, não é de agora, já faz um bom tempo, que nós seríamos na realidade chamados a colocar em prática a nossa fé, o nosso conhecimento. Aí voltamos ao título da palestra de hoje. A casa edificada sobre a rocha. Então quem tem fé, quem tem perseverança, quem tem confiança em Deus, quem confia na vida futura, tem essa consciência que tudo passa. O importante não é a dor passar, o importante não é a pandemia, mas é o que você aprende durante esse processo pelo qual nós estamos passando. Para, ao sairmos dele, que todos nós deveríamos sair dele, é a lei do progresso, ninguém foge a essa lei, nós sairmos mais amadurecidos, evoluídos espiritualmente. Então, quando você tem essa certeza, essa convicção, então você pode se comparar àquele homem, segundo a passagem do Evangelho, que construiu a sua casa, edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, quando sua fé é defeituosa, você tem dificuldade para passar por qualquer processo, seja pequeno ou grande. Mais adiante, nos capítulos seguintes, Kardec vai continuar a trazer no Evangelho segundo o Espiritismo as bem-aventuranças, que no Evangelho de Mateus não segue essa sequência. Mas eu acho interessante a sequência que Kardec trouxe, porque primeiro ele fala exatamente daquilo que a gente vivencia mais no planeta de provas e expiações, que é o nosso planeta, que são as dores, que são os sofrimentos. E para que a gente possa passar por essas dores e esses sofrimentos de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, precisamos consolidar, edificar nossa casa mental, nossa casa espiritual sobre um terreno, sobre uma rocha, sobre um terreno firme. Que terreno é esse, se não os ensinamentos trazidos pelo Cristo? É interessante esse tema escolhido pela casa. Gostaria de dar os parabéns à equipe responsável pelo planejamento, né? Tanto a equipe de encarnados e a equipe espiritual. Foi muito feliz porque nós estamos chegando ao fim de um ano que não foi um ano fácil para ninguém. Foi um ano de desesperos, de desequilíbrio,
de perturbação, de dor, de sofrimento, de perdas. Ah, mas nós não, perda ninguém, não. Perda sim, porque nós somos seres ainda em processo de evolução. Para nós mesmo espíritas, o espírita não é um ser frio, a gente sente a falta. Então muitos que partiram, só os familiares podem realmente falar, né, o que estão sentindo de verdade. Nós que estamos de fora podemos ter a teoria. É muito fácil nós termos a teoria. A questão é a gente colocar essa teoria na prática no momento pelo qual nós passamos, né? E a pandemia tem convidado muitos ao testemunho. Então, adiante, ele vai falar da outra bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é a primeira bem-aventurança do Evangelho de Mateus. E Jesus sabiamente nos traz essa como a primeira bem-aventurança, porque é a bem-aventurança que nos convida à humildade, à prática da humildade. A ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Aquele reino dos céus, aquele reino de Deus que Jesus nos convidou durante todo o seu Evangelho, durante toda a Boa Nova, durante todos os seus ensinamentos. Tanto é que já foi pesquisado, a palavra que mais existe no Novo Testamento é reino, não é amor, não é paz, é reino. Porque exatamente é o convite a esse reino, é esse reino de amor, é esse reino de paz, né? A esse reino de solidariedade, a esse reino de fraternidade, que todos nós estamos sendo convidados agora. É o momento da separação do joio e do trigo. Muitas correntes espiritualistas têm dito, e eu acredito nisso, que chegou o momento da verdade. A gente lembra de João, né? Hoje se fala muito dessa passagem de João, mas as pessoas não refletem muito, não entendem muito. O que é que significa isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar dos seus próprios erros, dos seus próprios vícios, dos seus próprios maus hábitos. Libertar da mentira. Não é? Não está sendo fácil para ninguém, porque você encarar a verdade é você encarar a você mesmo. É você olhar para você e acolher não só os lados positivos, mas também acolher o lado negativo. Não só acolher as qualidades, as virtudes, mas acolher também os vícios, os maus hábitos, né? Então, não é fácil, mas infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, é a lei de Deus. É uma das leis de Deus, que é a lei do progresso. Realmente é um momento da separação do joio e do trigo. E a humildade é um dos alicerces dos ensinamentos morais do Cristo, junto à caridade, junto à prática do amor, a humildade. São os dois alicerces dos ensinamentos morais do Cristo. Humildade junto com caridade, para que essa caridade não se transforme em vaidade, né? Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam os filhos de Deus. A virtude que nos aproxima de Deus, que nos aproxima das leis de Deus. E o orgulho, que é o oposto da humildade, entre os vícios que nos afastam de Deus, nos afastam das leis de Deus. Então, se eu quero fazer o caminho de volta do filho pródigo, eu preciso trabalhar em minha humildade. Eu preciso fortalecer em minha humildade.
porque é a virtude que me aproxima de Deus. Eu preciso trabalhar em mim o orgulho, porque é o vício que me afasta de Deus. O que me aproxima de Deus me traz felicidade, me traz equilíbrio, me traz paz. O que me afasta de Deus me traz o inverso: desequilíbrio, sofrimento, dor. E quem é o responsável por tudo isso? Não, nós mesmos, pelas nossas escolhas, porque tudo na vida são escolhas. Eu escolho amar, eu escolho odiar, eu escolho ter raiva, eu escolho ter ressentimento, eu escolho perdoar. Então são escolhas nossas, individuais. Os outros podem até nos influenciar, mas a escolha final sempre é a nossa. Então, com esses ensinamentos que Jesus inicia o Sermão da Montanha, ele vem nos orientando, nos ajudando a colocar esses, vamos dizer, tijolos, né? Construir essa casa, construir esses alicerces, né? Fortalecer esses alicerces, construir a estrutura da casa. Mas a gente não consegue construir uma casa a partir do teto. Nós temos que começar pela base, pelos seus alicerces, pelas suas paredes. E esse é um processo, como diz Joana, lento e contínuo. Não é da noite para o dia que a gente constrói. E seguindo, indo adiante, uma outra bem-aventurança que também vai nos ajudar, vai nos fortalecer interiormente e consequentemente exteriormente. Bem-aventurados que têm puro coração, então. Bem-aventurados os aflitos, nos convidando a fortalecer a nossa perseverança, a nossa confiança, que nós vamos vencer a tempestade. Não podemos entrar em desespero. Depois ele nos convida a termos a humildade para reconhecer que nós precisamos muitas vezes de ajuda para ajudar a construir essa casa sobre a rocha. Não podemos fazer sozinhos. E agora ele nos convida à pureza de coração, que é exatamente a higiene da alma. À medida que avança na vida espiritual, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a alma que enveredou pelo mau caminho, que somos nós, não é o outro. Sempre que a gente fala a alma que enveredou pelo mau caminho, sempre pensa no outro. Não, somos nós. Nós que fomos criados simples e ignorantes, enveredamos, escolhemos a porta, escolhemos o caminho, escolhemos o mau caminho, escolhemos a porta larga. Então nós que enveredamos pelo mau caminho, se esclarece e despoja pouco a pouco aquilo que eu falei. Como Joana disse, lento e contínuo processo de evolução, de crescimento espiritual é lento e contínuo. Então, a gente vai se despojando, vai se esclarecendo e automaticamente vai se despojando dos maus hábitos, dos vícios, pouco a pouco, das nossas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do nosso livre arbítrio. Essa velocidade vai depender de cada um. Uns avançam mais rápido, outros avançam mais devagar. Outros crescem numa velocidade maior do que o outro. Tudo isso devido a uma outra lei de Deus, que é a lei de liberdade, que nos dá a escolha. E algo interessante, como ele coloca aqui, vai depender da maior ou menor boa vontade. Aí tem uma resposta dada pelos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, quando Kardec questiona o que é necessário para a gente vencer as nossas más inclinações. E os Espíritos nos dizem, muito pouco.
que nos falta muitas vezes é a vontade. Temos o conhecimento, temos o esclarecimento, temos a ajuda dos encarnados, muitas vezes, e dos desencarnados, mas nos falta a vontade. Ninguém pode fazer a nossa parte, ninguém pode evoluir, crescer, amadurecer no meu lugar. Nem Jesus fez isso. Quando ele dizia sempre, venha, me acompanhe, mas traga a sua cruz, né? O processo é seu, é individual, eu posso esclarecer, eu posso te ajudar a construir a sua casa, a edificar a sua casa sobre a rocha. Mas o trabalho é seu. Você tem que fazer a sua parte para construir essa casa, para edificar essa casa. Então, a limpeza do coração é a limpeza do espírito, dos pensamentos, dos maus pensamentos, a limpeza dos maus sentimentos. É a higiene do corpo físico que nós estamos tendo que fazer nesse momento da pandemia, essa preocupação com a limpeza, com a higiene externa. Nós precisamos também ter o cuidado com a limpeza, com a higiene interna. E esse momento pelo qual nós estamos passando é um momento para isso. Porque esses pensamentos negativos, esses sentimentos negativos também geram uma energia negativa na psicosfera do planeta. Se o vírus causa um mal, os nossos pensamentos e sentimentos jogados na psicosfera do planeta também geram um mal. E, em primeiro lugar, para nós que jogamos. Da mesma forma, quando a gente alimenta os bons pensamentos, os bons sentimentos, a gente joga uma boa energia nessa psicosfera, que o primeiro beneficiado somos nós. Seria, como podemos dizer, comparando ao que está acontecendo agora, da pandemia, esses bons sentimentos e esses bons pensamentos são as vacinas para as doenças da alma, para as doenças do espírito. Então precisamos realmente, nesse momento, fazer também a higiene espiritual. Sermos brandos e pacíficos, são outras duas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. O Evangelho vai dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, o que? A violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. E o que a gente está vendo é o que eu volto a repetir. O que está acontecendo no planeta hoje não tem um caráter punitivo, não é uma punição, mas uma oportunidade de aprender, amadurecer, crescer. E o que está nos assustando muitas vezes são as reações de determinadas pessoas, de determinados grupos, através da violência, da cólera, das expressões descortês, dos xingamentos, do ódio, dos ressentimentos, que tem nos assustado, mas não é para assustar. São as máscaras que estão caindo. É o momento da separação desse joio do trigo. A espiritualidade nos alertou também que espíritos iam reencarnar, iam ter a sua última oportunidade de reencarnar na Terra, nesse momento da transição, para que eles pudessem aprender. Pudessem também começar a construir, a edificar suas casas sobre a rocha. Mas muitos, infelizmente, preferem ficar na ociosidade, deixando que os outros trabalhem no seu lugar. Não vão conseguir edificar, não vão conseguir construir nada. Então, não é para nós nos assustarmos, é um momento mesmo de transição, de mudança pelo qual o planeta está passando.
E essas máscaras estão caindo. Não devemos deixar cair a máscara física nesse momento da pandemia. A gente tem que usar a nossa máscara física. Mas a máscara psicológica, essa precisa ser deixada de lado. Nós estamos sendo convidados a abandonar essa máscara, a trabalhar a verdade, a buscar trabalhar a verdade, buscar realmente o caminho, como está no Evangelho de João, porque é o único caminho. Só conhecendo e vivenciando a verdade é que a gente vai conseguir se libertar e vai conseguir caminhar mais rápido na nossa escala evolutiva. E no último capítulo, Kardec vai nos trazer as bem-aventuranças, o estudo dessa parte do Sermão da Montanha. Ele vai trazer exatamente bem-aventurados que são misericordiosos. E aí ele vai dizer que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então vejam que ele deixou a bem-aventurança que aborda o perdão por último. Provavelmente porque o perdão de todas essas virtudes é a mais difícil da gente praticar. E essa compaixão, essa benevolência, essa indulgência, como diz recentemente, eu tenho colocado muito isso nas últimas palestras, até me tornado repetitivo, mas porque eu achei interessante essa frase atribuída ao Rossandro Klinger, que diz que quando essa compaixão não englobar a gente, ela é incompleta. Então, nós temos realmente que ter compaixão para com o outro, indulgência para com o outro, perdoar o outro, mas não podemos esquecer, ir para o outro extremo, não podemos esquecer de perdoar nós mesmos, a ter compaixão para nós mesmos, a ter indulgência também para com a gente. Resumindo, o que se diz também muito hoje, nos ensinamentos modernos, né, da filosofia, da psicologia, nós precisamos acolher esse lado positivo, esse lado negativo que existe dentro de nós. Precisamos nos acolher por inteiro, de forma integral. Não podemos nos acolher por parte, temos que nos acolher por inteiro. Porque só nos acolhendo por inteiro é que a gente vai conseguir também acolher o outro por inteiro. Então, quando ele nos convida a sermos brandos e pacíficos para com o outro, é também um convite para sermos brandos e pacíficos também conosco. Fazer o outro que gostaria que o outro te fizesse, amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar para poder amar o outro. Eu preciso aprender a me perdoar para poder aprender a perdoar o outro. Então é uma via de mão dupla, como se diz no popular. Então são esses ensinamentos que o Cristo nos traz no Sermão da Montanha. São tijolos, podemos considerar esses ensinamentos como tijolos para construirmos, edificarmos a nossa casa sobre essa rocha que são os ensinamentos morais do Cristo. E quando ele vai nos trazer esses ensinamentos todos, as bem-aventuranças, no meio do Sermão da Montanha, ele vai em vários momentos dizer: ouviste o que foi dito, mas agora eu vos digo. Então, é no Sermão da Montanha que ele vai dizer que ele não veio destruir a lei. Ele veio dar complemento, ele veio aprofundar essa lei. Ele veio esclarecer aquilo que ainda não tinha sido esclarecido, trazer informações que nós não tínhamos condições de obter antes, mas que agora, mais amadurecidos, mais evoluídos espiritualmente, nós temos condições de entender melhor. Então ele vai dizer: ouviste o que foi dito. E uma das passagens que eu acho mais interessante, que talvez para nós, espíritos ainda no processo evolutivo,
é o amai os vossos inimigos. Então é lá no Sermão da Montanha que ele vai nos dizer, o visto que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo agora, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, caluniam, imaginem. Mas aí vem a doutrina, vem os Espíritos e explicam para a gente no Evangelho o que é que significa isso. Perdoar até aqueles que nos odeiam, que nos fazem mal. Então, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra quem? Contra os dois nossos maiores inimigos, que são o orgulho e o egoísmo. E esses dois inimigos não estão fora, estão dentro de nós. No dia que a gente responder o mal com o bem, significa que a gente começou a vencer esses dois grandes inimigos que estão dentro de nós. Significa que nós realmente já começamos a edificar nossa casa sobre a rocha. E chegando, e aí como eu falei a vocês, o nosso tempo é curto, uma palestra é um tempo curto, para a gente abordar todo o Sermão da Montanha, daria para fazer um seminário a respeito do Sermão da Montanha. Eu procurei trazer o início, que são as bem-aventuranças, trouxe essa passagem do amai até os vossos inimigos, porque eu acho que é o que mais nos dificulta hoje, é o que mais nos impede e dificulta a nossa caminhada evolutiva, porque, e aí está aquilo que os Espíritos disseram a Kardec, que o orgulho é o maior obstáculo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. É o orgulho e o egoísmo, são os dois grandes empecilhos para que a gente possa aprender a perdoar até os nossos inimigos, até aqueles que nos fazem mal. E perdoar não é esquecer. Eu ouvi uma certa feita um palestrante dizer, perdoar é lembrar sem sentir dor. Então, no momento, são fases. Às vezes a gente não deseja vingança, já é um passo muito importante. Às vezes a gente não sente nenhum ressentimento, mágoa em relação àquele que nos fez mal, mas enquanto não lembra. Divaldo conta isso, que quando ele lembrava daquela pessoa que tinha feito mal, ele sentia algo muito ruim dentro dele, e isso levou ele a ter um problema cardíaco. E só quando ele aprendeu realmente a trabalhar esse perdão, ele pôde melhorar. Então ele precisa se ajudar. Tem ajuda externa, mas é necessária ajuda interna. Então quando a gente trabalha isso dentro de nós, a gente vai construindo essa casa sobre a rocha, mas vai construindo uma saúde espiritual e consequentemente uma saúde física. Então, passando pelas bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, nós vamos encontrar lá diversos ensinamentos. Não julgueis, entrai pela porta estreita, porque apertado também é o caminho. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não entesoureis tesouros que você pode perder, que você não pode levar com você. Todos esses ensinamentos belíssimos nós vamos encontrar no Sermão da Montanha. Então, depois de todos esses ensinamentos, a gente, ao final, aí que eu acho interessante, ao final, quando Jesus chega ao final, já no capítulo 7, nos seus últimos versículos, ele vai trazer todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, tudo aquilo que ele falou
todos aqueles ensinamentos que ele trouxe, todos aqueles que ouvem e praticam, aí são os dois alicerces, ouvir e praticar. Assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. É a exemplificação dos ensinamentos. A exemplificação dos ensinos de Jesus tem sido o desafio maior aos que dele se aproximam. Então, nós que nos aproximamos, nós que nos aproximamos da doutrina e, consequentemente, nos aproximamos de Jesus, nosso grande desafio é exemplificar, é vivenciar, é praticar esses ensinamentos. Ouvir, nós ouvimos. Ler, nós lemos. Agora precisamos urgentemente vivenciar, praticar, exemplificar. Para quando vier a tempestade, né? Quando vier a dificuldade, a dor e o sofrimento, a gente poder estar seguro em terra firme. A nossa casa, o nosso espírito está firme sobre a rocha e não pender de um lado para o outro ou não cair, mas se cair também levantar rápido, não ficar caído, né? Reclamando, ajustados quase sempre a um plano eminentemente religioso, retemos a orientação muitas vezes, conhecimento, mas não colocamos em prática. Como diz Tiago em sua carta, a fé sem obras é morta. E ele diz mais adiante, precisamos deixar de ser ouvintes da palavra para sermos praticantes da palavra. E é isso que Jesus vem nos dizer, vem nos aconselhar ao final do Sermão da Montanha, que a gente ouça as suas palavras, mas que pratique as suas palavras, para que a gente possa construir a nossa casa, a nossa estrutura espiritual sobre a rocha. Porque essa construção sobre a rocha vai nos trazer uma segurança íntima. Quando ele diz, no versículo 25, seguindo esses ensinamentos, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Sem dúvida, toda edificação erguida sobre a rocha da fé raciocinada, não é a fé cega, na base da realização, da prática, da perseverança, da vivência, termina nos dando essa segurança íntima, que no momento da dificuldade a dor vai chegar, mas a gente vai saber lidar melhor com a dor, com o sofrimento, vai procurar aprender durante o processo da dor e do sofrimento, no lugar de ficar se queixando, se lamentando, reclamando de Deus, né? E é importante a oração e a vigilância, né? Que é outro ensinamento trazido por Jesus. Orar e vigiar é no Sermão da Montanha, é no capítulo 6, que Jesus vai nos ensinar a orar, vai nos trazer o Pai Nosso, quando é pedido a Ele para que nos ensinasse uma oração, Ele vai trazer o Pai Nosso. Então a oração é importante, nos conecta com essa equipe espiritual, nos conecta com Deus, nos conecta com esse irmão amigo que é Jesus. E a vigilância não é vigiar o outro, não é ficar julgando o outro, mas é vigiar os seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, suas próprias ações, para poder trabalhar o bem, né? Já que o mal é a ausência do bem. No momento que eu vivenciar esse bem, não vai haver espaço para o mal ocupar. E ele segue na sequência do final do capítulo 7, trazendo o outro lado da moeda. Se um lado é aquele homem, é aquele espírito, é aquele discípulo, é aquele espírita, é aquele praticante
que ouve, mas não só ouve, mas pratica, constrói a sua casa, edifica a sua casa sobre a rocha. Por outro lado, existem também, e muitas vezes somos nós, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, quando nós, e eu coloco nós para a gente não se excluir, achar que é só o outro, nós que muitas vezes ouvimos, e aí às vezes a espiritualidade se utiliza de um familiar, se utiliza de um colega de trabalho, se utiliza de um palestrante, de um facilitador de grupo de estudo, para nos trazer a lição que nós necessitamos. Na mediúnica, quando a gente está atuando como médium doutrinador, muitas vezes o espírito que está sendo atendido ali está sendo utilizado pela espiritualidade para nos trazer um ensinamento também. E a gente sempre toma a lição para o outro, nunca para nós. Então ele compara Jesus, compara esse homem, esse espírito, esse discípulo, esse seguidor, o nome que você queira dar, a um homem sensato que constrói e edifica a sua casa sobre a areia. E aí o que acontece? Ele vai dizer adiante, cai. Quando ele diz, e desceu a chuva, correram os rios, como aconteceu com o outro, assopraram ventos, combateram aquela casa, e a casa caiu. Enquanto a outra casa não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, o mesmo vento, o mesmo rio, que a mesma chuva que não conseguiu derrubar aquela casa edificada sobre a rocha, conseguiu derrubar essa casa porque ela foi construída sobre a areia. E quando a gente constrói, edifica a nossa casa sobre a areia, qualquer pé de vento, qualquer dorzinha, qualquer problema já causa uma tempestade. E a gente já cai, já se desespera, já se desequilibra, já entra no processo de reclamação, né? E ele vai dizer, um livro chamado Luz Imperecível, que é uma obra interessante da União Espírita Mineira, que faz um estudo das passagens dos Evangelhos, sobre essa passagem específica. Esse livro, Luz Imperecível, vai dizer, a casa é símbolo da edificação espiritual. Essa casa que a gente constrói sobre a areia, sobre a rocha, é o símbolo da nossa estrutura, é o símbolo da nossa edificação espiritual, que necessita de firmeza, proporcionando conforto e paz àqueles que a abrigam. Em decorrência disso, torna-se imperioso aferir cada passo da edificação, cuidar com carinho de cada passo. Significa o que isso? Cuidar de cada momento, de cada instante, em qualquer que seja o ambiente que a gente se encontre, precisamos cuidar, dar atenção para poder realmente construir essa casa, edificar essa casa sobre um terreno sólido, ponderando-se principalmente quanto ao grau de resistência nos momentos em que as circunstâncias trarão os elementos aferidores de nossas atitudes, consoante as leis que nos regem. Então, um dia, cedo ou mais tarde, nós seremos convidados a dar esse testemunho, como ele fala aqui. Esse nosso conhecimento, esse nosso esclarecimento, esse nosso amadurecimento, essa nossa evolução espiritual será colocada à prova, para verificar se realmente, como na escola, se realmente a gente aprendeu de verdade, ou se a gente ficou na superficialidade do conhecimento. E aí ele vai finalizar, e a gente também vai finalizar aqui o nosso estudo de hoje, com um gostinho de quero mais, no sentido de querer mais ler o Sermão da Montanha. Eu espero que quando a gente acabar a nossa palestra, vocês abram o Evangelho
Abram o Novo Testamento, abram o Evangelho de Mateus no capítulo 5 ao 7, leiam, releiam, estudem, se aprofundem nesses ensinamentos, procure vivenciar um pouquinho de cada um deles. E ao final do Sermão da Montanha, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava aquilo que ele vivenciava, ele ensinava aquilo que ele vivia internamente, aquilo que ele acreditava. Por isso é que ele deixava a multidão maravilhada. Mas nós temos que ter um cuidado muito grande. Quando eu relia o Sermão da Montanha e cheguei ao final, depois dessa passagem que também me chamou muita atenção, que foi o tema que me convidaram hoje para trazer, para a gente refletir sobre a casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha. Ao final, ele também nos chama muita atenção para esse ponto. A multidão ficou maravilhada. E é essa a sensação inicial nossa, nós ficamos maravilhados quando nós nos deparamos com os ensinamentos de Jesus, quando nos são apresentados os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, através dos espíritos, dos bondosos amigos espirituais. Mas o problema é que muitos de nós ainda estamos maravilhados. Muitos de nós ainda estamos empolgados. E nós precisamos urgentemente sairmos dessa empolgação. Porque ela passa, ela é passageira. E a gente tem visto muito isso no movimento, pessoas que chegam empolgadas. Muitos de nós chegamos muitas vezes empolgados e terminamos saindo muitas vezes porque a empolgação vai embora. E se a gente edifica a nossa casa sobre areia, ela vai rápido. Mas quando a gente começa, no momento inicial, com a empolgação, mas a gente vai deixando um pouco de lado a empolgação, vai começando a aprofundar os estudos, a leitura, a vivência, a exemplificação, a prática, a gente vai substituindo a empolgação pela transformação, pela evolução. A gente vai deixando de construir só para fora e vai começando a construir para dentro. E quando a gente começa a construir para dentro, como foi falado aqui anteriormente, a gente vai começando a edificar a nossa casa em terreno sólido, vai começando a edificar a nossa casa sobre a rocha. Então espero que eu tenha conseguido passar um pouco da beleza que Gandhi enxergou do Sermão da Montanha. Espero também que a gente tenha essa oportunidade de enxergar o que ele enxergou. Que no dia que nós realmente enxergarmos toda essa beleza em profundidade, eu posso dizer com certeza que a nossa vida vai se transformar. Que essa transição planetária vai realmente ser confirmada, ser consolidada, não fora de nós, mas dentro de cada um de nós. Então, fica aqui para vocês um abraço fraterno, um desejo de um ano, de uma virada de ano maravilhosa, de muita paz, saúde e equilíbrio. Um ano que entra de muita transformação, de muita evolução, de muito aprendizado. E que a paz de Deus permaneça com vocês, com seus familiares. E que continue a envolver essa casa
que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanto amor. Muita paz para todos.